suficiente que não tem custo, tá bom? É um congresso que exige sim a inscrição para a gente poder se organizar e receber você da nossa melhor maneira possível, com excelência. Então eu preciso que você fique atento, acesse teu líder de célula, pega o link de inscrição, se inscreva e eu sei que vai ser uma bênção. Amém? Amém? Quem está animado com esse congresso? Com esse congresso não, com essa conferência, workshop? Eu também estou animado, eu sei que Deus tem algo para entregar para a gente. E queridos, agora eu queria reconhecer você que nos visita pela primeira vez. Você que está aqui nos visitando pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão. Se puder levantar a sua mão, tem alguém aqui, lá no fundo a gente tem uma pessoa nos visitando pela primeira vez, mais alguém, aqui também nós temos mais um querido. Queridos, vamos aplaudir a vida deles? Glória a Deus. Fique com a sua mão levantada. Os nossos voluntários vão estar entregando uma lembrancinha para vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, agora eu quero ir direto na palavra, não quero me alongar muito. Hoje de manhã, acho que o povo até pediu minha cabeça, porque eu exagerei um pouquinho no tempo. Mas como eu falo, queridos, tem coisas que a gente precisa ser muito fiel àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E o tema da mensagem dessa noite, você pode pôr isso. Nós vamos falar sobre processos. E talvez você vai falar assim, processo, que tipo de processo? Quando a gente fala de processo, tem todo tipo de processo. E eu acho que o que é mais comum é a gente olhar isso com um olhar talvez um tanto quanto negativo, porque quando a gente fala de processo, a gente vai pensar alguém está sendo processado, alguém vai processar alguém. Mas, queridos, eu quero chamar você para construir algo junto, acerca do que de fato é processo e o que de fato isso significa. Mas antes disso, quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo. Amém? Pai, obrigado por mais esse dia de vida. Pai, obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que temos de vir à Tua casa para glorificar, louvar o Senhor, prestar culto ao Senhor. Mas o Senhor é tão bondoso e maravilhoso que eu sei que o Senhor tem algo para nos entregar essa noite. Portanto, Pai, eu oro para que todo espírito de engano, de distração, todo engano de Satanás, eu repreendo, sai agora em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, nós rejeitamos em nome de Jesus, e nós declaramos, ó Deus, mentes abertas, corações abertos, ouvidos sensíveis, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar nesse lugar de canal do Senhor. Pai querido, só não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor já tem previsto para essa noite, portanto, usa-me conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus por isso. Hoje de manhã, eu estava pedindo um auxílio para o Gustavo, e aí ele não pôde me ajudar, estava com algum problema técnico, e eu confesso que até minha mãe, você já sabe, minha mãe, ela não enxerga por causa do diabetes, e aí olha para você ver como que é, minha tia de Maringá, liga para ela e minha mãe ouve a transmissão do YouTube pelo telefone. E quando eu cheguei na casa dos meus pais hoje, minha mãe falou assim, nossa, que bênção, né? Palavra de exortação, né? Eu falei, nossa, minha mãe já deu no meio, na canela. Mas queridos, de verdade, eu quero construir algo com você nessa noite, mas eu quero que você fique atento àquilo que o Senhor quer falar para você de modo especial. A gente entende que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para repartir com a igreja, e o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, gracioso, que ele vem de uma maneira e ele faz algo personalizado para cada um de nós. Amém? Vocês estão comigo? E aí, por conta disso que minha mãe falou, eu falei, Deus, eu espero que o problema técnico seja resolvido. E glória a Deus, Gustavo, obrigado mesmo, você é uma bênção. Esse time de louvor é uma bênção, né? Vamos aplaudir a vida desses irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque esses queridos são aqueles que nos ajudam a estimular, eles nos estimulam a de fato criar um ambiente para a gente poder louvar e adorar o Senhor, e isso faz toda a diferença. Queridos, eu quero falar para você um pouquinho sobre a origem da palavra. E como eu já falei numa outra ministração, e eu falei hoje pela manhã, às vezes as pessoas falam assim, nossa, agora o pastor entrou nessa de ficar colocando o significado da palavra, do hebraico, daqui a pouco eu vou falar do turco, uma piadinha interna, mas daqui a pouco a galera estava assim, será que ele quer dar uma de culto, de um cara muito estudado? Não, queridos, eu tenho aprendido algo no Senhor. Por diversas vezes, a gente às vezes pronuncia algumas palavras, que na verdade a gente não sabe exatamente o significado delas. E à medida que o Senhor tem me levado para esse lugar de me aprofundar um pouquinho mais em conhecer a origem das palavras, eu tenho crescido, me desenvolvido, além da gente ter um vocabulário até um pouquinho mais culto, então isso é uma bênção. É por isso que eu quero compartilhar com vocês. A origem da palavra processo, ela vem do latim processus, que significa avanço,
progresso ou seguir adiante. Ela deriva do verbo latino procedere, para frente, cedere, caminhar ou ir. Portanto, literalmente significa caminhar para frente ou avançar passo a passo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda com muita sinceridade. Quem aqui sabia exatamente o significado dessa palavra? Eu não sabia. Então, a gente tem um cara culto lá atrás, ele é advogado, Mateuzinho, glória a Deus pela tua vida, que é um cara bem sábio, mas eu desconhecia exatamente o que significava a palavra processo. A gente está habituado a ouvir falar sobre processo judicial, ou às vezes, eu entendo que para mim viver aquilo eu tenho que viver um processo. Mas assim como está falando aqui, no significado, na origem dessa palavra, é exatamente você caminhar, dar um passo de cada vez, mas é um avanço. E você entende que isso que Deus tem para mim e para vocês, queridos? Amém? Então olhe para quem está do teu lado e fala assim, vamos avançar junto? Vamos viver o processo junto? Pronto, agora você fez um compromisso com quem está do lado. Olha para o outro também fala igual. Vamos viver o processo junto? Glória a Deus, eu gosto disso, pessoas que de fato entendem um compromisso com o Senhor e com o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Mas queridos, olha, processo significa uma sequência de etapas ou ações que acontecem para chegar a um resultado. Em outras palavras, é um caminho com fases, onde cada passo leva ao próximo nível até atingir um objetivo. E quando a gente pensa em exemplos bem simples, bem práticos, a gente pensa num processo de amadurecimento da vida. É um processo. A gente crescer, se desenvolver, né? Quando a gente olha para o âmbito de estudos, é a mesma coisa. Ensino fundamental, ensino médio, né? O superior, faculdade, mestrado, doutorado, MBA, tem de tudo, processos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Como eu falei, né? Na justiça, né? Processo judicial não é fácil, mas porém necessário para que se resolvam algumas coisas. Talvez alguém vai ser lesado, porque a nossa justiça, ela não é tão correta como deveria ser, mas isso é um outro fórum. Mas a gente começa a ter essa percepção do que de fato é processo. E quando a gente olha para esses exemplos simples, como no próprio trabalho, quando a gente olha que para você poder avançar, para você galgar um novo cargo, uma nova função, para você poder ter a tua carreira, o teu plano de carreira muito bem definido, você tem que passar por etapas. Desde o processo seletivo, contratação, a integração. Você aprende sobre a empresa, missão, visão, valores. Vou aproveitar e fazer o merchan. Se você ainda não conhece o que é o nosso curso de integração, fique ligado. A gente tem mais, acho que 2 ou 3 domingos, vai se encerrar essa turma. Em breve a gente tem outra turma de integração. E lá você vai aprender acerca da nossa visão como igreja Nova Aliança e dos nossos valores. Amém? Então vamos seguir para a palavra. Queridos, quando a gente entende que para todas as coisas o processo é importante, a gente começa a enxergar tudo com uma outra ótica. Agora vamos pensar em coisas bem simples. Eu pedi para Iá fazer algumas coisas bem simples e lúdicas, porque eu acho que além de eu ter um paladar infantil, eu sou muito voltado para aquilo que é visual. Então eu falo, Senhor, eu preciso bater o olho e entender algumas coisas. Assim que eu fiz no culto de sexta-feira com os adolescentes, e foi uma bênção. Então quero que você entenda exatamente, tudo isso envolve processo. Olha lá, desde a larva, o casulo, até virar uma borboleta. Olha lá, o algodão, ele passa por um processo industrial para virar uma peça de confecção. E eu tive o privilégio de trabalhar, prestar serviço para uma empresa de Apucarana. E ela faz tecido, ela produz tecido. E a primeira vez que eu entrei na fábrica, eu fui ver aqueles blocos de algodão. É um fardo bem compacto. E ele vai para uma máquina e ele começa a desfocar o algodão inteiro, a ponto de esticar, vira uma linha, 2, 3, 4, 5 linhas, estica de novo e vira uma trama para confeccionar o tecido. Gente, é incrível isso. E quando a gente olha então para o móvel, né? Eu sei que aqui tem muito empresário, muitas pessoas trabalham no polo moveleiro, e você sabe mais do que eu a respeito disso. Olha lá, tem a árvore, tem o processo fabril até chegar no móvel, mas lembra que a árvore tem o processo de plantio, planta semente. A gente tem o Alexandre aqui, e Alexandre, glória a Deus pela tua vida. À medida que o Senhor estava construindo essa mensagem no meu coração, do nada, o Alexandre mandou para mim umas imagens, foto e vídeo do plantio do café. Falei, Deus é tão maravilhoso, né? E começa a fazer mais sentido ainda, porque tem o tempo certo para plantar, para colher. Então existe um processo, desde o plantio até chegar no móvel. E quando a gente vai lá para a edificação da casa, Nicole ministrou sobre isso, né, Nicole?
Nicole não está ali, né? Tá ali, estou sem óculos, né? Nicole está ali. Nicole ministrou sobre isso, sobre a edificação da casa, mas antes de tudo tem lá todo o processo fabril de construção, tem o planejamento. E quando a gente fala do dom da vida, quando a gente fala de conceber uma criança, onde o espermatozoide, ele vai lá, fecunda o óvulo, a ponto de virar um feto, e depois a gente tem lá a imagem de uma mulher grávida, um bebê, uma menina, um adolescente, uma jovem, uma mulher adulta. E sabe, e quando eu estava vendo essa imagem, né, da concepção, o Senhor me lembrou exatamente daquilo que eu e a pastora Janaína a gente viveu quando a gente estava tentando engravidar da primeira vez. E a gente foi muito tratado, e foi um processo, né, amor? E que processo doloroso foi. E enquanto a gente estava tentando ter filhos, a gente descobriu que é mais comum as pessoas tentantes do que aqueles que de fato têm filhos. Isso é para a gente entender que para a gente poder ter algo no Senhor, é necessário passar por um processo de cura, de tratamento, né? Tem a gestação, e a gente aprendeu isso na prática, sobre esse processo. E sabe, queridos, às vezes a gente quer pular a etapa, a gente quer pular processo, quer pegar um atalho, isso pode custar caro para mim e para você. Eu já vivi isso em algumas circunstâncias, mas eu quero dizer para você que em tudo é possível a gente enxergar os processos. As coisas, elas não se realizam de forma instantânea. Deus opera milagres, sim, de forma instantânea. Existem inúmeros relatos na palavra de Deus acerca de curas e milagres assim. A mulher do fluxo de sangue, só tocar na orla das vestes de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Enfim, tem inúmeros milagres. Mas por que talvez o Senhor não faz isso para mim e para você hoje? Porque quando a gente não passa por um processo, a gente talvez não aprende, talvez a gente não dá valor. Então às vezes você está vivendo esse dilema: nossa, eu estou nessa aprovação, eu estou nesse deserto há não sei quanto tempo, e a gente tem mania de contabilizar, né? Uma semana, um mês, um ano. Querido, entrega teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele a ansiedade, deixa Deus fazer, porque no tempo certo, Ele vai realizar aquilo que Ele tem para você. Só que a gente tem que se permitir viver os processos. Sabe aquela história? Aproveita, desfruta o caminho. A gente sabe bem dessa frase, desse lema: desfruta o caminho, enquanto as coisas estão acontecendo, presta atenção. Sabe, queridos, eu, assim como a Cláudia falou a respeito da vida profissional dela, né? A maioria de vocês sabe, né? Eu sempre fui envolvido com marketing, propaganda, publicidade. Eu sempre fui key account de agência, eu fazia o atendimento. E depois da gente ir para Romeira e assumir um cargo de C-Level, eu acabei ficando off disso e fiquei só na construção da recuperação judicial. Então eu fiquei bem afastado dessa demanda. Enfim, aí a gente passou pela recuperação, a empresa foi à falência, a gente ainda está em processo de falência. Então eu fiquei off disso, e em meio a isso a gente foi abrir uma empresa para criar uma marca de suplementos. E, enfim, diversas dificuldades vieram no meio do caminho. Mas quando eu assumi como diretor de marketing, eu pensei, eu falei: agora eu estou na plataforma certa para mim evangelizar a galera que é C-Level também, seja da Samsung, da Britânia, porque eu já conhecia eles, mas eu era só o cara do marketing. Mas eu falei: mas agora eu sou diretor da empresa, agora eu chego nesses caras com facilidade. Enfim, aí a empresa foi ruindo por conta não só por conta da pandemia, o Senhor não tinha um plano exatamente daquilo como a gente idealizava. E aí eu falava: Deus, e agora? Será que quando o Senhor der o tombo no baralho, aí eu sair por cima, eu vou poder ter oportunidade de evangelizar esses caras de novo? Mas Deus, você não está entendendo nada, querido. Eu quero que você fale enquanto você está vivendo o processo, como você tem continuado de pé. Pela minha graça tem te sustentado. E as pessoas, elas estão a ponto de tirar a própria vida, porque talvez elas estão vivendo algo parecido, mas não tem ninguém que compartilhe o que está vivendo. E você vai esperar o tombo do baralho, você vai esperar dar a volta por cima, para aí sim você ter um testemunho completo. Não quero te usar agora, é no meio do processo. Querido, aí quando eu entendi, ficou mais leve. E talvez você está nessa estação: não, a hora que acontecer isso, aí eu vou viver algo novo, vou romper.
Ou às vezes está falando, não, depois que eu me formar, depois que eu casar. Gente, de verdade, a gente sempre vai ter uma desculpa, até plausível, algo nobre até. Só que na altura do campeonato, quem é eu e você na fila do pão? Se Deus sabe para que Ele criou eu e você, por que nós vamos ficar indagando, né? Falando, oleiro, eu não quero ter o bracinho da xícara desse lado, eu quero ter aqui em cima. Não, Ele nos criou de forma maravilhosa. Ele sabe para que eu e você, para aquilo que a gente serve. Então a gente tem que parar de ficar questionando o Senhor. Então, à medida que a gente vai vivendo o processo, a gente tem que estar atento àquilo que está acontecendo, porque a gente pode servir o Senhor exatamente nesse momento. Enfim, e aí, desde 2024, eu estava totalmente off do mundo corporativo. E eu sempre nas minhas lutas, Deus, igual a Cláudia falou, né? Deus, o meu currículo, meus contatos. E às vezes o silêncio do Senhor chegava a gritar no meu ouvido. E aí eu ia dar uma de aventureiro, né? E eu ia lá e prospectava 1, 2, 3 e nada. E eu ficava muito sentido, o Espírito Santo falou assim, eu pedi para você permanecer nesse estágio. Só fica, não vai, só fica. E isso para mim era um tanto quanto dolorido. E aí, em meio a esse processo, vinham oportunidades, a gente vivia num tempo de escassez, e vinham oportunidades de uma empresa que falava, você pode atuar nessa área, só que daí quando eu fui ver, às vezes, talvez em algum momento eu precisaria pagar uma propina ou alguma coisa para mim poder entrar no cliente. Eu falei, estou fora, arreda Satanás, já passei dessa fase, não me pega nem com ceva de café arábico, né, pastor, que a gente gosta. E aí, enfim, aí vieram outras oportunidades, outras propostas muito interessantes, mas tudo competia com o ministério. Falei, Deus, eu já aprendi a lição. Se o Senhor me chamou para fazer algo, eu não vou querer dar um jeitinho. Enfim, aí recentemente eu recebi uma proposta, e eu levei aos pés do Senhor, e mais do que depressa, eu compartilhei com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pastor, e o pastor Diego falou assim, vamos orar, mas eu creio que Deus tem algo para você nessa estação, porque isso não concorre em nada com o ministério. E eu falei, Deus, eu não estou olhando para as possibilidades, porque eu já aprendi, que enquanto eu estou vivendo, eu tenho que desfrutar do caminho. Foi quando aí eu peguei os meus contatos, comecei a acessar, eu liguei para um amigo meu de Londrina, a gente caminhou um tempo já numa outra denominação, e quando eu falei para ele do que se tratava, ele respondeu, falou, querido, que Deus abençoe essa nova empreitada, né, vai ser bênção, mas eu estou num processo de separação. Meu chão ruiu na hora. Falei, nossa, não é possível. Mais do que depressa eu falei, cara, não sei quando você tem um tempo, mas eu preciso conversar com você, eu quero orar por você. Ele falou, eu preciso de oração. Enfim, eu falei, eu não vou esperar amanhã. A Janaína na hora falou assim, amor, vai hoje, a gente não tem compromisso, vai hoje. Eu fui na casa dele, passei quase 3 horas com ele, conversando da palavra, orando com ele. E não falei nada do trabalho, nada de proposta. Quando eu cheguei na porta da casa dele, falei, Senhor, eu não sei se o Senhor tem algo para mim ainda nessa estação, nesse trabalho, nessa função, mas já valeu a pena. O privilégio de poder conversar com um amigo de longa data, que a gente fazia muito tempo que não conversava, e eu poder levar uma palavra de amor, de esperança, de consolo, e orar por ele. Talvez a gente sempre fica assim, não, mas lá vai dar certo, e lá depois disso, aquilo, e a gente está sempre querendo viver o lá na frente, e a gente não aproveita hoje, porque a gente está sempre querendo adiantar a estação. Então, querido, eu falei de verdade, eu falei para a pastora Janaína, falei para outras pessoas, eu falei, eu não sei o que Deus tem para mim, mas no mundo profissional, mas só essa experiência valeu a pena. É durante o processo, querido. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção para isso. O Senhor quer fazer algo enquanto você está nessa estação. O Senhor está querendo chamar a nossa atenção. Ele fala assim, fala daquilo que você está vivendo, porque quando a gente está vivendo, nós temos autoridade e propriedade para compartilhar. Não é uma palavra, como diz o pastor Diego já falou sobre isso, é algo que você está vivenciando, não é uma palavra comunicada, não é, eu vou contar a experiência do pastor Diego, do pastor Fabiano, não, você vai contar a sua experiência,
E você vai tocar as vidas por causa disso. Vocês estão entendendo isso, queridos? Está fazendo sentido essa palavra? Glória a Deus, então vamos avançar. E quando a gente ainda continua falando sobre o processo, eu quero falar de algumas coisas ainda bem comuns do nosso dia a dia, que com certeza vocês já ouviram falar. Sobre o processo, por exemplo, do azeite. Como que é extraído do azeite? A azeitona vai para a prensa. Eu falei hoje de manhã, né? Se a azeitona falasse, ia chorar, ia gritar, ia espernear, porque deve doer. Fala a verdade, para mim e para você, não dói quando a gente está num processo onde o Senhor quer extrair algo da gente? Dói, né? Porém é necessário, para extrair o que tem de melhor na gente. Com o vinho não é diferente. Antigamente, né, pisoteava na uva, né, para poder fazer o vinho. Hoje tem outros processos industriais, enfim. Quando a gente olha para o próprio pão, desde o plantio do trigo, do plantio e a colheita e a industrialização, né, por isso que a gente está jejuando de farinha também, né, porque não é tão bom aquilo que é muito refinado. Uma coisa que eu aprendi é, tudo que é branco, refinado, não presta. Açúcar não presta, farinha não presta, a gente tem que ficar ligado nisso, dentre outras cositas más. Mas você entende isso, querido? São processos que a gente está habituado a ver. E eu falo, Deus é tão maravilhoso e perfeito, que Ele faz tudo isso, faz parte do nosso dia a dia. E Ele fala assim, é assim que eu quero fazer na sua vida. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, porque a gente vive num processo na nossa vida espiritual, desde quando a gente conhece o Senhor. Queridos, eu não virei a chave toda do processo, eu estou vivendo um processo, dia após dia. Mas a gente tem que se permitir viver o processo. E como eu falei, desfrutar o caminho, vamos ver o que está acontecendo à minha volta. Quem está do meu lado, que eu posso compartilhar, igual o pastor Diego, ele contou para a gente esses dias atrás, sobre ir lá evangelizar o vizinho dele, que é o pessoal da açougue. E a gente fala muito sobre isso, né? Não, porque quando eu for para as missões, lá na África, na Índia, Istambul, Dubai, Orlando, queria lá também fazer missão, não é massa? Rodrigo, Ju, vocês estão assistindo, faz missão aí onde vocês estão também, vai ser uma bênção. Mas queridos, de verdade, faz missão no teu trabalho, faz missão na escola, faz a missão na tua casa, na tua família, atravessa a rua e vai levar o evangelho de boas novas de salvação para o teu vizinho da frente, do lado direito, do lado esquerdo. Você entende que assim no meio do processo, e tudo bem se você tem um chamado, uma palavra do Senhor, para você ganhar as nações, glória a Deus, e eu vou orar e eu vou abençoar a sua vida. Mas enquanto você está se formando no Senhor, faz a missão aqui agora. Amanhã pode ser tarde. A gente pode utilizar vários outros exemplos acerca disso, dos quais se a gente interferir, a gente vai atrapalhar. Sabe quando, sei lá, tem uma parreira de uva, e aí você não espera madurar, aí você pega uma uva, vai estar azeda, não madurou. Uma maçã, uma laranja, qualquer outra coisa, né? A gente, hoje de manhã eu falei, tem uma galera aqui da alta gastronomia aqui, né? A gente tem uma chefe aqui, né, Elisa sabe mais do que eu para falar sobre isso. Qualquer coisa que a gente põe no forno, seja pão, bolo, se tirar fora da hora dá ruim, não dá, Elisa? Você entende que tudo aquilo que a gente quer interferir no processo, a gente atrapalha? Por isso que a gente tem que estar sensível àquilo que o Senhor quer fazer exatamente naquele momento. Tanto aquilo que Ele está fazendo em você, mas Ele também quer fazer através de você. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, e agora a gente vai entrar na palavra. Lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 22, nós nem combinamos, né? A Cláudia falou Provérbios 10, 22, nós vamos falar agora sobre Marcos 8, 22. E eu quero que você abra sua Bíblia, porque a gente vai estudar alguns versículos, então queria que você acompanhasse na sua Bíblia também. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus, a galera está ágil na palavra, e no manuseio da palavra, amém. Então eu vou ler para vocês aqui, Marcos 8, no verso 22, diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em outras versões vai estar cidade, aldeia. Depois de cuspir nos olhos do homem, pôr-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Queridos, quantos estão fazendo
o devocional com o plano de leitura aqui da Nova Aliança. Então a gente ao longo, né, dos domingos e das ministrações, a gente vai estar sempre na mesma página. E a gente já estava fazendo esse plano. E quando eu li esse texto, eu já tinha sido incomodado acerca desse texto há muito tempo atrás. Uma vez eu fui num conferência, lá em Brasília. Até foi uma indicação do pastor Diego. A gente estava começando a caminhar junto e ele falava muito do bispo JB, e eu fui para lá, a conferência global, e em uma das sessões, o pastor Fabrício Miguel, ele falou exatamente desse texto, e o Senhor mexeu por demais comigo, desde aquele dia. Então toda vez que eu passo por esse texto, o Senhor me confronta. E enquanto a gente estava fazendo esse devocional, eu li esse texto, eu falei: Deus, tá bom, e agora? Estou com umas palavras encravadas aí para os adolescentes, para os jovens, e essa é para quem? Aí o Senhor falou assim: é para você que está lendo? Eu falei: tá bom, mas é só para mim? Não, compartilhe com a igreja, porque eu tenho algo para esclarecer. E aí eu fui conversar com a pastora Janaína, e eu falei assim: amor, toda vez que eu leio esse texto, eu fico muito incomodado. E eu falei: amor, quero que você fale acerca disso. Aí ela deu o ponto de vista dela. Eu fui para o Google, eu fui para várias outras versões da Bíblia, eu fui para vários lugares onde eu falei assim: eu quero entender exatamente algumas coisas, eu quero, Senhor, que o Senhor me revele. Foi quando Deus começou a construir algo no meu coração, e eu falei: Senhor, então vamos construir isso algo junto com a igreja. Eu quero falar sobre o verso 22 com vocês. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Quando a gente olha para essa cidade de Betsaida, a gente vai ver que Jesus já tinha falado a respeito dela em outros livros. Se eu não me engano, em Mateus ele fala a respeito desse lugar como uma cidade onde permeava a incredulidade. Ali fala também que as pessoas levaram o cego até Jesus. E à medida que eu estava orando e buscando isso no Senhor, eu falava: Deus, o que mais? E quando a gente fala, a gente começa a entender exatamente essa parte onde as pessoas levaram o cego até Jesus. Eu quero que você reflita nesse momento. Quem é você nesse momento, em meio ao processo que você está vivendo? Você é aquele que está precisando levantar a mão para alguém levar você até Jesus, ou para que alguém traga uma palavra sobre a sua vida? Ou você é aquele que está vendo que alguém está necessitado e você vai levar essa pessoa até mais perto de Jesus? Eu quero que você reflita sobre isso. Porque que quando fala que as pessoas levaram o cego até Jesus, a gente está entendendo, assim como a gente já estudou no livro Uma Vida com Propósito, que a gente como igreja, como corpo, é isso que a gente faz. A gente se dispõe a ajudar aquele que precisa. E quando a gente precisa, a gente sabe que você pode levantar a mão e alguém vai te socorrer, vai te ajudar. E olha o que eles fizeram: eles imploraram que Jesus o tocasse. Em algumas versões vai falar que eles rogavam ao Senhor, a Jesus. Você entende que é algo que a pessoa fala lá do fundo do coração, fala: por favor, cura esse cara. E às vezes a gente escuta tantas pessoas assim: não, porque eu amo a igreja. Você já derramou alguma lágrima quando você orou por alguém da igreja? Quando você fala que ama alguém, você derrama alguma lágrima de verdade quando você ora por essa pessoa? Será que você se importa de verdade com as pessoas, a ponto de falar: Senhor, eu quero pagar um preço de jejum e oração por essas pessoas que o Senhor tem me dado? Só que quando a gente ainda olha essa atitude deles de implorar para Jesus tocar eles estavam meio querendo dar uma ordem: pô, Jesus, faz aí logo, cura ele logo. Como será que você tem agido nas circunstâncias? Você tem dado uma ordem para Jesus fazer aquilo que você quer? Ou você vai falar assim como a gente lê no devocional, como Jesus falou para o Pai: tudo podes, pode passar de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Como que você tem agido? Qual tem sido a tua atitude enquanto você está vivendo o processo? Quero que você reflita sobre isso. Quando a gente vai para o verso 23, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Aqui, quando diz respeito a Jesus tirar o cego desse povoado, por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia, que talvez a tua versão está falando cidade, aldeia.
Quando Jesus tira o cego desse lugar, ele fala assim, não é só que você está sofrendo por causa da tua cegueira. Esse ambiente está te corrompendo. Esse ambiente, ele é maléfico para você. A primeira coisa que Jesus faz, pega ele pela mão, tira ele de lá. E sabe, quando a gente começa a ir um pouquinho mais a fundo sobre isso, a gente entende, ou a gente precisa entender, que o tempo todo, o Senhor está disposto a nos pegar pela mão. Mas às vezes você não é capaz de falar, Senhor, eis-me aqui. Você lembra de Pedro? Pedro é um cara muito audaz, né? Galera lá falando, olha lá, se é Jesus mesmo, me chama que eu quero dar um rolê na água aí. Jesus fala, então cola comigo. Aí vai lá o Pedrão lá, ó, só aqui, ó. Imagina que experiência. Só que daí que acontece? Ele tira os olhos do Senhor. Ele perde Jesus de vista por conta do vento e talvez das ondas do mar, e ele cai, começa a afogar. Mas o que acontece? O que acontece? Socorre-me, Senhor. O que o papai do céu faz? Dá a mão para o pai, eu te ajudo. Querido, eu não sei o que você está vivendo nessa estação, qual é o tipo de processo e qual a fase do processo que você está vivendo, mas Jesus, Ele é acessível. O que você está esperando para falar, Senhor, socorre-me? Para de tentar fazer na força do teu braço, deixa Jesus participar. Afinal de contas, Ele é a solução que a gente precisa. E talvez a gente está se perdendo em outras coisas, indo para a internet, vomitar e enfim, dar mau testemunho. Não, querido, chega para Jesus. Ou chama o teu líder, chama o teu supervisor, confessa o teu pecado. Lembra que na Bíblia fala que nós somos curados a partir do momento que a gente confessa uns aos outros. É Deus que nos perdoa, mas quando a gente confessa uns aos outros, nós somos curados. Quer ser curado? Chega para o teu líder de cela, confessa o pecado. Mas é melhor confessar a tentação do que pecado, porque o pecado ele tem consequência. Vocês estão comigo, queridos? Como eu falei, quando Jesus leva para fora do povoado, Ele quer falar assim, você não faz parte mais deste lugar. Eu quero te curar, mas eu quero que você viva algo novo em mim. E isso é o que Jesus fala para mim e para você o tempo todo. E quando a gente fala sobre cuspir nos olhos, né? A gente aprendeu isso há pouco tempo também. Para a gente é um absurdo isso, né? Como assim? Cuspir, né? A gente quando era criança, adolescente, estava brigando os dois, falava, cospe aqui. Você tirava a mão e ia cuspir no zóio do outro. Tá tudo certo naquela brincadeira. Mas gente, quando a gente começa a olhar, como assim Jesus cuspiu no olho do cara? E a gente tem que entender que naquela época era muito comum, toda vez que era alguma enfermidade nos olhos, sei lá, um terçol, sei lá, qualquer coisa, eles usavam a saliva para curar. Para sarar, na verdade, né? Porque quem cura é só Jesus mesmo. Você entende aquilo que eu falei lá do começo, do significado da palavra processo? Talvez se a gente não entender que isso era muito comum naquela época, a gente vai ficar horrorizado, escandalizado. Que falta de respeito, Jesus cuspindo no cara. Mano, você não sabe de nada, eu também não sabia até esses tempos atrás, e está tudo bem. A gente tem que buscar aprender com o Senhor, aprender com a palavra. Jesus usa um sinal concreto que comunica, eu estou tratando justamente o ponto da tua dor. E ao mesmo tempo ele torna visível a graça que toca o que é impuro e frágil. Impor as mãos. O que a gente entende como impor as mãos? É uma transferência de bênção, de unção. Por isso que Jesus impôs as mãos sobre ele. Eu quero entregar algo para você. Eu quero possibilitar para você não só a visão que você tanto quer, mas eu quero que você viva uma vida nova. Sabe aquilo que a gente aprende? Viver em novidade de vida. Era exatamente isso que Jesus tinha para ele. E a pergunta envolve o cego no processo. E ele precisa reconhecer honestamente o estado em que ele estava. E a primeira vez que eu ouvi uma ministração a respeito disso, eu falei, mano, esse cara foi muito petulante, né? Porque talvez, sei lá, ia chegar pro Andinho, o Andinho tá com uma dor no rim, né? A gente vira e mexe, a gente tem umas cólicas renal, né? Pastor, nós somos desse time, né? Pastor já tá curado, em nome de Jesus, mas vira e mexe, a gente sofre com isso. Mesma coisa, o Andinho fala assim, pastor, hoje eu tô com uma cólica, ora comigo, eu vou chegar aqui, eu repreendo a dor e eu oro por cura em nome de Jesus, amém. Aí eu falei, Andinho, tá zero? Ele, tô zero, pastor. Será que tá?
Às vezes a gente pode dar uma migué, não, só para não ficar chato, eu vou falar que eu não estou sentindo nada. E esse cara foi muito honesto, primeiro com ele mesmo e com Jesus, a ponto de falar: eu vejo pessoas como árvores andando. Essa visão parcial nos faz refletir sobre: será que eu tenho reconhecido que eu ainda preciso de um segundo toque? E como eu falei, processo é dia após dia. Vocês sabem, né? Meu pai passou por um tempo de enfermidade. Ele teve erisipela, uma infecção na pele e na perna, e foi todo um processo, desde quando achou o antibiótico certo. E ele começou a combater a infecção. Em 3 dias a perna dele ficou preta. Eu falei: meu Deus, vai ter que amputar a perna do meu pai. Olha que cara incrédulo, né? Eu prego sobre cura e tem hora que eu me pego e falo: eu sou muito incrédulo. Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Sou eu sendo eu mesmo. Enfim, o Senhor foi curando, o Senhor nos possibilitou ir para esse tratamento, e passa lá, e até hoje a perna dele está bem mais clara. Todo dia eu estou lá passando iridoide, estou lá passando cicaplast, e a perna dele tem evoluído, glória a Deus por isso. Processo não é do dia para a noite. E à medida que na caminhada com Cristo eu entendo: Senhor, eu preciso de mais um toque, Ele vai entregar algo novo para você amanhã. Isso vai ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, 2028, até que Ele venha. Se todos os dias a gente for para a presença de Deus reconhecendo que a gente precisa de um segundo toque, o Senhor vai vir com favor e graça sobre você, querido. E aí sim a gente vai continuar crescendo e se desenvolvendo no Senhor. Vamos para o verso 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Aqui quando fala sobre levantar os olhos, quero lembrar você daquele versículo que fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquela época também, todo milagre sobrenatural, eles esperavam que viesse de algum lugar do alto. Então, à medida que Jesus libera a cura, a primeira coisa que Ele faz é levantar os olhos. Ou seja, Ele olha para o lugar certo. E o cego respondeu com sinceridade. E aí eu quero convidar você a olhar para quem está do seu lado e falar: querido, seja sincero. Fala de novo, seja sincero com você mesmo. Você precisa de um segundo toque. Agora fala você em voz alta: eu preciso de um segundo toque. E à medida que a gente reconhece, o Senhor vai trazer a cura para a gente. Quando a gente ainda olhando para essa questão de uma cura parcial, uma cura gradativa, essa é a oportunidade exata para o Senhor provar o nosso coração. Porque talvez você está orando para que o Senhor te cure hoje, mas talvez Ele quer curar você depois de amanhã, porque amanhã Ele quer provar a sua fé. Ele quer levar você para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Sabe por quê? De verdade, o Evangelho cresceu absurdamente na pandemia. O povo tudo desesperado, morrendo, doente. Jesus é salvação, eu vou atrás de Jesus. Mas querido, quero falar para você, que se você precisar toda vez de algo assim para ir aos pés de Jesus, com frequência você vai passar por circunstâncias assim. E talvez não é só porque você está sofrendo uma consequência, você está sendo punido. Processo, a gente tem que entender que o Senhor nos leva ao processo, porque Ele quer levar a gente para um nível mais profundo de aprendizado e de prática da palavra. Sabe, queridos, eu estava durante um bom tempo buscando o Senhor a respeito do que ministrar para os adolescentes. A gente teve o culto na sexta-feira. E desde a missão, o Senhor estava nos incomodando a respeito disso, porque todos nós, eu estou falando da experiência com os adolescentes, e eu amo vocês, mas eu estou falando agora para a gente também, não tão novos assim. A gente sabe do versículo, a gente sabe da palavra, a gente sabe que Deus nos ama, mas e a gente tem praticado a palavra, ou a gente só sabe versículo decor?
Será que a gente está vivendo esse versículo, orando esse versículo e crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu? Foi quando o Senhor me deu um insight e falou assim: essa galera tem que ter algo visual para entender o que é uma prática da palavra. E depois eu quero compartilhar um vídeo com vocês. E eu falo para eles aqui, não estou expondo, mas eu falo na frente deles aqui. Enquanto a gente estava num tempo de louvor e adoração, e logo no início da ministração, eles estavam bem letárgicos. Uns com a mão no bolso, não eram capazes de levantar a mão para adorar o Senhor. Alguns já estavam derretendo na presença de Deus, mas alguns estavam ali letárgicos, frios. E eu incomodado, tanto é que eu não consegui nem ficar lá atrás. Eu sentei aqui do lado e eu incomodado, orando ao Senhor. E eu falei: Senhor, que horas que é a hora de pôr o vídeo? Eu não queria quebrar o clima de tipo, do meio da palavra. O Senhor me deu o time exato, a hora que a gente pôs o vídeo, a hora que encerrou o vídeo. Esses adolescentes, eles estavam quebrantados. Eles conseguiram visualizar aquilo que o líder e o supervisor e os pastores falam dia após dia. E talvez o que Deus tem para mim e para você é assim como a pastora Esther faz também. Igual aquela vez lá dos bananas no barco, igual os incríveis, porque a gente, como eu falei, eu já tenho um paladar infantil, né? E hoje depois da meia-noite eu vou comer muito doce. Mas com equilíbrio, tá? Muito que eu falo assim, é quase uma barra. Mas o que a gente precisa reconhecer é que não só ter um paladar infantil, mas a gente tem que reconhecer que a gente também é muito visual. A ponto de falar: Deus, desenha para mim. E Deus vai vir talvez com um vídeo, ou com uma palavra desenhada, ou alguém que vai desenhar na tua frente o que você está vivendo e como você tem que proceder. Porque Deus é maravilhoso. Ele é o cara da criatividade. Ele criou todas as coisas. Você sabia que graça não é só salvação e perdão de pecado? Você sabia que graça diz respeito a poder, autoridade, revestimento e unção criativa? Ele é o criador de todas as coisas, querido. E é por isso que Ele nos dá esse dom de talvez em um filme, num desenho animado, numa peça de teatro, a gente vai ter, né, nosso musical, né? Vai ser uma bênção, eu sei que vai ser uma bênção. E venha pronto, porque Deus quer falar algo para você de forma bem lúdica. E nisso eu vejo a graça do Senhor sobre nós. Queridos, eu quero avançar para o verso 25. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua visão lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus faz à medida que reconhecemos que ainda precisamos de um segundo toque. Sabe, querido, o Senhor, Ele tem feito algumas coisas bem diferentes, né? Como eu falei da simplicidade, da criatividade. Ontem, eu e a Janaína, a gente estava conversando, aí nesse meio de tempo eu orando: Deus, eu não fechei a palavra, o que o Senhor tem mais para falar, para ministrar? Foi quando aí eu fui para a sala de casa, e ali no hall de entrada, estava um balão, que a Marina ganhou da Liz, do Rafa, aquele balão de gazélio, né? E eu olhei para aquilo assim: Deus, aqui o Senhor quer falar algo? Aí o Espírito Santo falou assim: por que esse balão consegue ficar sustentado lá em cima? Eu falei: gás hélio. O Espírito Santo falou assim para mim: você só é sustentado em meio ao processo quando você tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade. É isso que sustenta um cristão de pé, uma vida de devoção ao Senhor. E à medida que o Senhor ministrou aquilo, eu falo assim: Deus, a galera às vezes vai na igreja, talvez achando que sempre vai ter uma novidade, né? No final, falar, arrasta para cima, igual nos cursos de coach das paradas, né? Não, querido. A gente pode ver a novidade de vida todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas aquilo que a gente precisava ouvir acerca de novidade, que são as boas novas, a gente já ouviu. E a gente presume que aquele que ouve, recebe, se torna salvo. O próximo passo é ir para esse lugar que eu estou falando, que é a única maneira que nos sustenta em meio ao processo, uma vida de intimidade com o Senhor. Oração, jejum, leitura da palavra, arrependimento diário, onde você reconhece todos os dias: Deus, eu pequei. Talvez você nem pecou, mas você fala: Senhor, eu corri um grande risco de pecar.
livra-me do mal. Sabe, queridos, a gente, enquanto estava no Spark, durante uma ministração do João Eudes, o Senhor ministrou meu coração, e se não bastasse eu ficar de joelho toda hora, em qualquer lugar, eu caí de cara no chão, deitado, estarrecido. E durante aquele tempo eu tive uma visão não muito agradável. Queridos, eu vi uma ferida muito feia, horrenda, sabe, uma ferida podre, mas pensa um troço feio. E eu fiquei muito mexido com aquilo, e eu fui orar, e eu falei: Senhor, o que é isso? Sabe aquilo que eu falei? Deus estava desenhando para mim, né? O que é isso? Eu vou expor muita coisa, mas lembra que quando eu exponho, é porque eu quero curar. Mas para ser curado, tem que se permitir passar pelo processo de cura, tem que se permitir ser tratado. Sabe, queridos, ao longo desses dias a gente tem visto muita coisa, ouvido muita coisa, pessoas confessando diversas coisas, e por mais que isso dói, porque mesmo que não é diretamente com a minha pessoa, faz parte do corpo do qual eu faço parte. E a gente passou semanas bem desafiadoras, onde a gente sofria, mas Deus falava assim: vocês estão sofrendo por causa de uma dor, mas eu vou curar. Querido, sabe quando você arranca a cutícula e dói, parece que lateja a alma? É assim que eu e você, a gente tem que se comportar quando acontece algo no corpo de Cristo. Sabe, quando acontece um escândalo, talvez em outra cidade, em outra igreja, num outro país, isso tem que doer no teu coração, porque o evangelho pode ser depreciado por causa disso. Mas, querido, a graça do Senhor consiste naquele que permanece em meu processo, e ele é curado. A gente tem aqui nessa igreja inúmeras pessoas que se permitiram ser tratadas, e hoje elas estão voando. Sabe, querido, aquele versículo que diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Humilde é você falar: Senhor, eu preciso de um segundo toque. Senhor, eu preciso de um terceiro toque. Deus, eu preciso que o Senhor constantemente fique com a mão nos meus olhos, porque eu preciso de toque o tempo todo. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido no Senhor eu não quero mais dar restart nos meus processos. Eu falo assim: Senhor, eu quero ser aprovado. Eu não quero voltar as casinhas para trás para começar tudo de novo. Eu quero ser aprovado. É isso que eu quero deixar para você nessa noite, querido. Às vezes o processo está dolorido, está doído, mas o Senhor dá graça. É Ele que nos sustenta. E o mais incrível é que Ele transforma tudo isso em bênção. E Ele transforma tudo isso num testemunho que vai tocar as vidas. Queridos, a igreja ela só acontece por conta disso, porque à medida que a gente é levado para esses lugares onde somos esticados, onde nossa fé é provada, logo depois vem um testemunho, e isso nos impulsiona. É daí que a gente tem que extrair o bom ânimo, porque como está na palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Eu já paguei a conta. Eu já estou te esperando na linha de chegada, mas enquanto isso, faça uso, se aproveita desses testemunhos, e vivam eles, e coloque em prática, e olha para o Senhor. Amém, queridos? No verso 26 a gente não leu, mas olha o que diz no verso 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Jesus diz para que ele não volte ao mesmo ambiente, pois além da cegueira, o ambiente também era prejudicial. Toda vez que na palavra é relatado um milagre, uma cura, uma libertação, nunca diz respeito a simplesmente algo físico. Diz respeito a algo novo no Senhor. E aqui,
Era um ambiente tóxico, onde Jesus falou assim: agora que você está curado, você não vai voltar para aquele lugar onde te fazia mal. E sabe, querido, se a gente compreender que o Senhor está querendo chamar a nossa atenção para sair do meio da roda dos escarnecedores, para sair do meio daquilo que desagrada o Senhor, para abandonar aquela velha vida, igual o cego aqui, abandonar a Betsaida. E o Senhor está falando para você: abandona esse vício da pornografia, abandona esse vício, abandona a bebida, abandona qualquer outra coisa que me desagrada. Se você receber uma cura e voltar para esse lugar, sabe o que você está fazendo? O que toda vez que você, que é cristão maduro, você decide pecar consciente, você rasga o sacrifício de Jesus na cruz. Porque um Deus que nos amou de forma ímpar, para dar seu filho para morrer por mim e por você. Você acha que é demais você se privar de algo que você gosta para satisfazer sua carne? É disso que a gente está falando, querida. A gente ouve muitos versículos, a gente ouve muitas ministrações e muito podcast, e a gente fala que a gente está numa geração onde se ouve muito, se vê muito, mas pouco pratica. A prática espiritual é isso. Desde que você sabe que aquilo é pecado, corre desse lugar. A gente tem que começar a levantar umas barreiras de proteção. Eu falo guardrail, o pastor Diego sempre tira sarro de mim. Guardrail é aquilo que está na estrada, né, protegendo da outra pista. E a gente tem que começar a detectar quais são os gatilhos que nos levam para o pecado ou para aquilo que desagrada ao Senhor. E à medida que a gente vai descobrindo, a gente tem que levar essas grades de proteção, levantar isso. E como que a gente faz? Primeiro, orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando no Senhor, caminhando com pessoas que já estão um passinho mais na frente. Lembra aquilo que eu falei? Que dia após dia nós somos transformados. À medida que a gente renova a nossa mente na palavra do Senhor. É porque talvez você é novo na fé, você tem que andar com alguém mais experimentado na fé, para você aprender com ele. Eu não sou professor de Deus, eu não sei de tudo. Mas eu tenho me colocado nesse lugar de buscar mais no Senhor para me aprender dele, que é manso e humilde. Eu não sou muito manso, não. E tem hora que eu pareço até um falso humilde. Aqui, quando Jesus fala para ele: você não vai falar para ninguém lá. Aqui Jesus não queria nem que ele tivesse contato de novo com as pessoas das quais ele fazia parte de um convívio. Isso é Jesus falando para mim e para você nessa noite. Quem são os seus amigos? Com quem você tem se relacionado? Qual é o tipo de conversa que você tem tido com esses que tem frequentado a sua casa, ou você tem frequentado a casa de quem? Querido, o evangelho puro e simples é aquele que consiste em coisas práticas. É por isso que a nossa instrução acerca de devocional é: faz uma aplicação prática, possível e pessoal. Porque talvez você está ouvindo essa palavra, você deve estar pensando no amigo, no tio, na avó, fulano precisava estar aqui. Não, querido, essa palavra é para mim e para você. O Senhor está querendo chamar a nossa atenção acerca disso, sobre começar a compreender melhor o que são os processos, porque a finalidade a gente sabe qual é: gerar um bom testemunho. Eu sempre falo sobre isso. Todas as vezes o que tem que sobrar na última linha é um testemunho de alguém que teme ao Senhor. Querido, não é possível que ao longo desses 42 dias de devocional desse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e a série de mensagens, você não entendeu qual é o teu propósito, o teu chamado. Mas para viver tudo isso, nós precisamos sim viver no processo. Assim como o ouro, para ser um ouro de verdade, tem que ser refinado. Assim como o diamante tem que ser lapidado. Assim sou eu e você. Agora vamos entender vivendo processos na vida espiritual. E agora nós vamos recapitular aquilo que eu já falei. Sabe aquela estação, agosto, setembro, as boas notícias? Então, você já passou por ela, e eu espero que você da próxima ministre isso, e vai ser uma bênção. Mas olha lá, qual que é a nossa rotina, o nosso processo, a vida de um cristão normal? A gente recebe as boas novas de salvação, a gente aceita e a gente é salvo. Glória a Deus por isso, amém? Quem é salvo diz amém.
Glória a Deus. Se você não é salvo ainda, a gente vai fazer um apelo. Ou se não tiver apelo acerca disso, pede oração, a gente ora. Entendeu? Recebemos as boas novas de salvação, aceitamos e somos salvos. O Espírito Santo nos aponta sobre as áreas que precisamos de cura e libertação. Querido, se você não estiver caminhando de perto com Jesus, você não vai ouvir a voz dele, nem a voz do Espírito Santo, para falar para você: para com isso, deixa disso, faz aquilo. A gente vive no meio de tantas vozes, é tanta coisa que nos confunde. E sabe aquilo que a Cláudia estava falando sobre ter a paz no coração, né? E eu já, gente, de verdade, eu já fui muito enganado por mim mesmo. Na Bíblia fala sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele provê as fontes de vida, enfim. Mas quando a gente ouve aquele versículo que fala, a gente lê aquele versículo e presta bem atenção, que fala que o coração do homem é enganoso. Por mais que o coração é o fiel da balança, para quando você sente paz, você achar que você está no propósito, ou você está vivendo algo que de fato que agrada o Senhor, tome cuidado. Porque se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, pode ser um simples engano, porque o nosso coração é enganoso. E quando que a gente consegue discernir? Quando a gente tem o Espírito Santo. E à medida que a gente vai buscando o Senhor, e vai sendo esse lugar da habitação, como a gente cantou, o Espírito Santo ele vai nos apontando quais são as áreas que nós precisamos ser curados, aquilo que a gente tem que abandonar. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Às vezes as pessoas sempre põem o dedo na minha cara e falam: não, então você quer ser o santão, você quer ser o ás de copas, o cara que vai flutuar, vamos beatificar você, só porque eu parei de beber, porque eu parei de ouvir música secular, porque eu parei com as pornografias, porque eu parei de um monte de coisa. Glória a Deus que eu estou liberto. Quando eu falei que eu ia parar de consumir bebida alcoólica e ouvir música secular, foi um escândalo para muita gente. E aí vieram me perguntar: mas como assim? Eu falei: querido, entende uma coisa? Jesus abriu mão da glória dele para descer a terra e passar tudo aquilo que ele passou. Viver 33 anos aqui. Quando a gente fala de Jesus, a gente pensa só no ministério de 3 anos, né? Mas a gente tem que lembrar que ele viveu desde que ele nasceu até os 33. Então Jesus abriu mão da sua glória para viver como homem aqui, passar tudo que é perrengue por mim e por você, pela alegria que lhe fora proposta. E se buscar andar em santidade, para que o Espírito Santo me santifique, isso vai atrapalhar, seja bebida, seja música, seja a pornografia, seja a masturbação, seja qualquer outra prática imoral, ou algo que afasta você do Senhor. Mano, se você está nessa fase de ficar negociando, você está errado, você não entendeu o Evangelho. Qual que é o versículo que a gente conhece? Deus é amor, Deus é amor, Ele é amor. Pastor Diego, aprendi com ele, quando a gente fala de casamento, o amor, dá a impressão que é só love, coraçãozinho vermelho, almofadinha vermelha. Não, querido, amor é renúncia, amor é sacrifício. Porque se Deus nos amou a ponto de dar o Filho dele para se sacrificar por mim e por você, se eu amo o Senhor, eu vou renunciar às coisas que Ele me pedir. E às vezes a gente tem que deixar a ficha primeiro cair na nossa mente para falar: se eu quero ser uma referência para esses adolescentes aqui, eu vou ser o cara que eu vou me abster de várias coisas, porque eu quero apontar o caminho para eles. E aqui fica a dica para você, pai e mãe. Como você tem vivido seus dias? Sobre aquele versículo que fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando for velha não se desvie dele. Você está só falando: filho, vai lá naquele caminho. Ou você está indo e ele tem visto você orar, ele tem visto você ler a palavra, ele sabe o que é jejum porque você pratica. É assim que a gente aponta o caminho e ensina, quando a gente está no caminho. É por isso que a gente tem que entender que quando a gente vai para essa porção, onde à medida que conhecemos a Deus e damos liberdade e o controle das nossas vidas, somos transformados. Os nossos desejos, eles vão ser mudados. Aí o desejo que você tinha de ir para a balada, ou para ir para a roda dos escarnecedores, depois da trilha, depois do pedal, depois da marombada, você fala: não, quer saber, mano, eu vou na célula, porque lá depois tem uma resenha, e a galera compartilha testemunha, é lá que eu quero crescer. Você vai parar de buscar satisfação nas coisas carnais. Você vai entender, assim como a gente canta: só tua presença me satisfaz.
Então agora, eu estou no processo onde agora eu entendi tudo isso, estou vivendo isso, agora eu sirvo o reino de Deus. Como que a gente serve? Não é só fazendo parte do ministério, e eu quero que você faça. Se você não faz, fez integração, está firme em cela, dá seu nome. Se você quer participar no ministério, do ministério do voluntariado e fazer parte da galera do estacionamento, do SG, boas-vindas, dos cursos, da alimentação, do Kids, do Ore Mais, do louvor, glória a Deus por isso. Mas sabe como você também serve o reino? Quando você vê que alguém está ficando para trás e você dá a mão e vai junto. Hoje de manhã eu falei sobre isso. O ano passado na Inaran, eu tenho que elogiar meu cunhado. Eu não estou puxando o saco, não ganho nada com isso. Mas se ele voltar, a hora que ele voltar, vai fazer um churrasquinho de picanha para mim. Mas o meu cunhado, ele é muito bom em tudo que ele faz. De esporte, ele joga bem futebol, ele joga muito bem tênis, ele corre muito bem. E aí, quando a gente foi para o Inaran o ano passado, ele convidou um cara que era da cela dele, o Isaac. Eu falei hoje de manhã, o Isaac estava aqui. E o Isaac estava esmorecendo. O Rodrigo, ele podia ter corrido muito, ter feito um tempo muito bom. Um tempo igual ao do Alex, assim, que esse cara corre pra caramba também. O Cleitão também está correndo muito, estou sabendo que tem uma galera que está voando. O Rodrigo escolheu andar lado a lado com o Isaac. Foi correndo devagarzinho lá, só no trote. Sabe por quê? Rodrigo bem fisicamente. Falou, eu vou andar com esse cara. Vou trazer ele para perto. É assim que a gente serve o reino. Na caminhada com Cristo, onde você já venceu algum pecado, e você chega para o cara que está naquela confusão mental, vivendo aquela vida de pecado, você pega, não, mano, eu vou mostrar para você como que faz. Vamos dobrar o joelho, vamos orar junto, vamos jejuar junto. É assim que quando a gente entende, depois de ver isso, a gente fala, agora eu vou servir o reino. Eu busco a santificação em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Lembra aquilo que eu falei? E na Bíblia também fala, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quem é santo, santifique-se mais. Querida, a gente tem que parar de fazer de conta que a gente não sabe o que de fato é certo e errado. Aqui tem um monte de adulto. A gente tem adolescente aqui que tem vivido algo incrível no Senhor, que dá um olé em muito adulto. Estou fazendo uma média com vocês aqui, quero só ver no culto, hein? Todo mundo com versículo na ponta da língua, orando mais, deixando de conversar na hora dos cultos. Eu chamo a atenção deles mesmo, no meio do culto. Toca telefone, eu falo, se Jesus pode atender. O povo está na conversa lá, eu aponto na cara dele e falo assim, ó, queridão, sabe por quê? Eu não quero que eles percam nada, só que eu não tenho o poder de abrir a cabeça deles e o coração e jogar toda a palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora vocês entendem por que pastor Diego, pastor Esther, por que nós, os supervisores, os líderes, a gente paga um preço de jejum, de oração, de busca intensamente para ter intimidade com o Senhor? Para que o Espírito Santo de Deus venha na tua vida e te convença do pecado, da justiça e do juízo, e você vai se arrepender dia após dia, e vai vir favor e graça do Senhor sobre a tua vida. É assim que funciona o reino de Deus, querido. E qual que é a nossa atitude? Eu espero, mas eu também apresso a vinda do Senhor. Esse é o processo na vida espiritual do cristão. Eu espero, eu aguardo a vinda de Jesus. Mas enquanto eu espero, eu posso apressar. Sabe fazendo o quê? O que eu fui chamado para fazer. Ide pregar o Evangelho. Ide fazer discípulos. Eu gosto de falar isso porque, como eu falei, né? Talvez até pareça que eu sou muito letrado, né? Mas essa palavra ide, vou falar, é no gerúndio, enquanto eu estou indo, eu vou fazendo. Lembra aquilo que eu falei? Estou numa nova pegada profissional e eu não estou só esperando quando eu vender esse tipo de serviço. Enquanto eu estou vendendo, se pintar a oportunidade de evangelizar aqui, eu vou evangelizar. Se pintar a oportunidade de orar pelo cara que eu vou orar. Enquanto nós estamos indo para a eternidade com o Senhor. Lembra aquele versículo? Negociai até que eu volte. Lembra daquela parábola que o Senhor falou, negociar até que eu volte. É isso que você tem que fazer, até a vinda do Senhor. A gente tem que fazer isso, pregar o Evangelho, dar o nosso testemunho de vida. Amém, queridos? Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. Quero convidar o louvor já para subir aqui.
No culto dos adolescentes eu falei ministério de louvor, nem combinou, né? No culto de adolescente eu falei ministério de louvor, ficou meio assim, eu falei, não, vou chamar o time de louvor. Queridos, enquanto o pessoal vai subir aqui, a gente precisa ainda pensar em algo. Qual fase, qual estágio do processo eu estou vivendo? E eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Romanos 5 nos diz assim, verso 1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E no verso 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Eu quero convidar você a ler comigo o verso 3 e o verso 4. No 3, 1, 2, 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Lá no verso 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Queridos, nesse texto de Romanos, lá no verso 5, quando fala sobre a esperança, esperança é a expectativa confiante e certa de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, baseado no amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. Não é um simples otimismo humano, mas é literalmente no sentido da palavra, confiante que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra grega usada, ela é elfis, que significa esperar com confiança algo bom prometido por Deus, envolvendo tanto o ato de esperar, quanto o conteúdo esperado, que é a salvação e a glória do Senhor. No contexto de Romanos 5, essa esperança, ela nasce da justificação em Cristo, como a gente leu, cresce em meio às tribulações, e é a certeza da futura glória com Deus. Não é uma expectativa cega. A gente sabe, assim como Jesus sabia, que era pela alegria que lhe era proposta, que era de fato resgatar a gente da morte do pecado. É por conta disso que eu e você, a gente tem que se mover. A esperança não decepciona. Quando Paulo diz que a esperança não decepciona, ou não frustra, não é algo que confunde. Na verdade, ele afirma que essa esperança cristã nunca será envergonhada, porque aquilo que esperarmos em Deus será realmente cumprido. Querido, eu gostei muito desse texto, olhando nessa perspectiva do processo. Tenho certeza que você já leu esse texto. Quando fala não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, e a esperança não decepciona. Quando a gente começa a entender que durante todo esse processo tem um porquê, e às vezes a gente faz as coisas sem saber, e de verdade, tem hora que a gente nem precisa saber. Se Deus nos revelasse aquilo que está ali na frente, ou talvez você ia ficar muito afoito, soberbo e orgulhoso, ou você ia desistir porque você ia ver que era difícil. Por isso que eu vejo graça do Senhor sobre isso. Agora eu quero convidar a você ficar ligado. Vou pedir, Gu, você coloca o vídeo pra gente. Talvez você já assistiu na tua infância. Eu ia achar uma versão mais antiga, mas os adolescentes não iam entender. E aí eu coloquei essa versão, e eu espero que você compreenda e seja ministrado sobre isso. Então, Sr. Han, o que eu quero dizer é que eu tenho boa base, sabe? Como eu disse, eu acho que vai ser tranquilo pro senhor me treinar. Pandora. Tá. E agora? Pega casaco. Mas eu... Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco.
Mas eu acabei de Tira fazer isso. casaco. Pode me dizer por que Tira eu tô casaco. Agora pendura. Pega casaco. Coloca no chão. Apanha casaco. Pendura. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Coloca no chão. Apanha casaco. Pendura. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Pendura. Sr. Han, por que tem um carro na sua sala? Não tem garagem. Oi, filho. E aí, como é que foi? O que você aprendeu? Nada. E aí, Sr. Han? Eu disse entra. Achei que sim, quer dizer... Sr. Han, eu posso entrar? Sim. O que vamos fazer hoje? Mesmo. Olha, Sr. Han, eu já disse. Desculpa, tá legal? Me respeita. Entendi. Botei meu casaco 1 milhão de vezes e já tirei 1 milhão de vezes. Tá bom? Isso é besteira. Já chega. Eles podem me bater se quiserem. E sabe por que só tem um aluno? Porque não sabe Kung Fu. Children, O quê? Vem aqui. Bota casaco. Sr. Han, quanta... Bota casaco. Bota casaco. Como é que eu vou botar... Bota casaco. Força. Bota casaco. Firme. Tira casaco. E lembra, sempre forte. Tira casaco. Força. é esquerdo atrás. É direito atrás. É esquerdo atrás. Apanha casaco. Nossa senhora! Concentra. Tá bom. Concentra sempre. Direito atrás. Esquerdo atrás. Apanha casaco. Parado. Apanha casaco. Ai!
Forte. Pendura casaco. Pendura. Pendura e atitude. Golpe. Pendura e atitude. Ataca. Ataca. Bom. Mas sem caída. Tira casaco. Kung Fu está em tudo o que fazemos. Gustavo, pode tirar o vídeo, por gentileza. Está no... Querido, de verdade, se você não foi ministrado através desse vídeo, tem algo de errado no seu coração. Quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu preciso de algo muito lúdico para eles entenderem isso. E o Senhor falou assim, eu vou pôr algo que você vai entender. É muito forte isso. Por mais que é legal, é um filme que tem uma dinâmica bem interessante, é legal. Depois assiste em casa e você vai talvez ter outras nuances. E é nisso que eu vejo graça do Senhor. O Senhor desenhando para mim e para você exatamente isso. Sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês o porquê. Um dia o Sr. Han entrou na casa dele, viu a mãe dele achando ruim porque o Chaldré, em vez dele pendurar o casaco, ele deixava no chão. Ele viu essa deficiência. Ele falou, vou ensinar Kung Fu para ele a partir dessa debilidade que ele tem. É por isso que a história pega o casaco, tira o casaco, pendura o casaco, tira o casaco, atitude. E ele estava fazendo e nem sabia que ele já estava aprendendo Kung Fu. Agora vamos trazer para a nossa prática do dia a dia? Vamos lá? Teu líder fala, fulano, faz devocional. Ah, mas faz o devocional. Não, mas sabe o que é? Não deu. Faz o devocional. Não, mas faz o devocional. Mas pastor, faz o devocional, grava o vídeo e faz o que tem que ser feito. Para de questionar o comando simples que vai te fazer bem e você vai cooperar com o reino de Deus. Sabe por quê? Do dia mal, e ele vai chegar, você vai estar pronto e preparado, porque você vai estar cheio da palavra de Deus. O devocional diário é o alimento que te prepara para poder aguentar o resto do dia. É exatamente aquilo. Ele nem sabia o porquê que ele estava fazendo. Tira o casaco, pega o casaco, tira, atitude. Mas quando ele começou a ver o porquê que ele se empolgou, ele falou, presta atenção. Isso é quando acontece com você. Você acha bom o suficiente, já sei um monte de versículo, já preguei uma vez, já sou o bambambam da célula, só vou puxar teu tapete. Para de ser orgulhoso. Falei hoje de manhã, para mim continua sendo um desafio subir aqui. Toda vez que eu estou aqui e está para chegar a hora, eu falo, Senhor, eu estou aqui. Se eu for falar algo da carne, alguma heresia, eu vou ter um infarto. O Senhor nem deixa eu subir. Então o dia que eu infartar aqui, vocês sabem que eu estou na carne. Temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus punir por causa do meu pecado. Temor de Deus é ter medo de perder a presença dEle. É ter medo de entristecer o Espírito por causa dessas práticas mundanas, por causa da iniquidade. Porque o pecado é, pô, escorreguei aqui, vou confessar logo, vou me arrepender de verdade e vou mudar de vida. Remorso é só consciência pesada e culpa. Arrependimento é você mudar de vida, você parar de pecar. E aí quando vem arrependimento, o Senhor vem com favor e graça. Eu quero convidar você a ficar de pé. E talvez você está falando assim, ah, beleza, veio, deu paulada, xadrez, tira casaco, põe casaco, arrebentou tudo, não vejo a hora de chegar em casa e assistir o filme inteiro. E beleza, e cadê o final? Que tem o para casa. Vou falar qual que é o para casa. Não tem novidade nenhuma. Para casa continua. Seja fiel às disciplinas espirituais. Leia a Bíblia. Medite nela. Jejue. Ore. Incansavelmente. Busque pela presença de Deus. Se arrependa todo dia, como eu já falei aqui. Confessa pecado. Muda de vida. Para de ser conivente com as coisas erradas dos seus amigos. Honre aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. As pessoas que Ele tem te dado para cuidar.
Seja teu filho, começa pelo teu filho. Começa a cuidar do teu filho com excelência. Lembra que os filhos são herança do Senhor. Nem herança tua é herança do Senhor. Então cuida com bastante zelo. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Quero convidar você a fechar seu olho agora. Eu não vou fazer apelo, mas eu quero que você nesse momento reflita em qual estágio do processo você está vivendo. Onde você tem depositado as suas forças, suas confianças? Quais são os pensamentos que você tem permitido adentrar na sua mente, no seu coração, a ponto de você nem reconhecer mais Jesus, perder Ele de vista? Você está no lugar certo, querido. Você está no lugar certo, no lugar de confronto, porque a palavra de Deus é exatamente isso para as nossas vidas. Ela vem para o confronto. E é por isso que a gente tem que prestar atenção na palavra do Senhor, entender, Deus tem algo para você essa noite. A gente tem que parar de brincar de crente, parar de brincar de vir na igreja, e eu vou porque é legal. Não, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor tem algo para a minha vida e eu quero viver com responsabilidade. Então se permita, de forma sensível, Senhor, eu quero calar todas as vozes, eu quero ouvir. Eu quero ouvir exatamente aonde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso deixar de fazer, porque eu quero agradar o Senhor. Eu quero estar tão perto do Senhor a ponto de ouvir as batidas do teu coração. Enquanto o Raul vai entrar essa canção, quero que você ore acerca disso, reflita a respeito do que a gente falou essa noite. Não confio mais na minha força, encontrei a Ti. Considero o meu melhor de todos, encontrei a Ti. Troco minha justiça pela Tua, encontrei a Ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero Ti. Não confio mais na minha força, encontrei a Ti. Considero o meu melhor de todos, encontrei a Ti. Troco minha justiça pela Tua, encontrei a Ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero a Ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero. Tudo é perda, tudo é perda, tudo passa, eu só quero a Ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero a Ti. Eu deixo tudo para trás, para que eu possa Te ter. Nada mais vale o preço de Te conhecer. Eu deixo tudo para trás, para que eu possa Te ter. Nada mais vale o preço de Te conhecer. Eu deixo tudo para trás, para que eu possa Te conhecer. Vale o preço de conhecer. Eu deixo tudo para trás, para que eu possa Te ter. Nada mais vale o preço de Te conhecer. Querido, antes da gente orar, eu quero 3 versículos para você. Lá em Salmo, do capítulo 30, no verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso nos mostra que a dor do processo, ela tem prazo de validade, mas a alegria da vitória, ela é certa, ela chegará. Para animar seu coração, querido, lá em 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. O sofrimento do processo não é o fim, querido, ele é o caminho para o fortalecimento, e quem nos dá é o Senhor.
Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, querido. O processo é uma prova que precede a recompensa. Você entendeu aquilo que eu falei? Que quando eu estou no meio da prova, eu falo: Senhor, não quero que o Senhor me tire, porque eu não quero começar de novo, eu quero ser aprovado. Essa tem que ser a nossa oração diária. Eu não vou fazer apelo, mas eu quero orar com você agora. Eu quero que você coloque uma das mãos no coração, estende sua mão como quem recebe. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pelo privilégio que temos de desfrutar da Tua presença, de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Pai, é por causa disso que a gente não tem tropeçado, porque ela é luz para os nossos caminhos. Mas, ó Pai, nós Te louvamos pelo Seu grande amor, pela Sua misericórdia e o Seu cuidado sobre nós. Pai, nós Te amamos por quem o Senhor é, mas nós celebramos tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito em nós, e por nós também. Pai, tudo aquilo que o Senhor já entregou para nós, porque o Senhor se sacrificou na cruz. Obrigado, Pai. Não queremos ser mais aqueles que rasgam o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, nós queremos desfrutar desse privilégio e corresponder à expectativa do Teu coração. Pai, portanto, em nome de Jesus eu Te peço, continua trabalhando em nós, para que nós possamos de fato desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em meio aos processos. Pai, que nós possamos aprender a glorificar o Senhor no meio da provação, no meio do processo, porque nós sabemos que o Senhor já nos garantiu a vitória, Pai. Portanto, renova as nossas forças, Pai, revigora as nossas energias. Ó Deus, nos dê um bom ânimo para permanecermos firmes no Senhor, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas, Pai, a minha oração essa noite, em nome de Jesus, dispensa sobre a vida de cada um aqui algo novo. Faz algo novo de novo, Pai. Pai, assim como naquela canção que diz: eu recomeço, quando eu reconheço que Tu és Senhor, a Tua graça me restaura e me refaz. Pai, eu oro para que isso seja uma verdade nos nossos corações. Eu oro, ó Deus, para que todas as manhãs haja em nós um arrependimento genuíno, e que partindo disso nós de fato possamos abandonar o pecado, as práticas que Te desagradam, e nós possamos sim glorificar o Teu nome, vivendo em novidade de vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma porção dos céus, dá-nos uma porção fresca, dá-nos uma unção nova, Pai, em nome de Jesus. Libera algo novo sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero aproveitar e orar por cura física, cura mental, cura emocional, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero orar pedindo para que o Senhor intervenha. Ó Deus, seja qual for o diagnóstico, seja uma simples dor de cabeça, uma dor muscular, um simples resfriado, até mesmo um diagnóstico de câncer, de diabetes, seja do que for, em nome de Jesus, eu oro por cura. Nós liberamos uma palavra de cura, nós repreendemos toda enfermidade, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus nós clamamos por cura. Ó Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos possam passear na nossa cidade, em cada lar onde haja uma pessoa enferma, libera cura. Em cada leito de hospital, em cada UTI, em nome de Jesus, libera a cura, Pai. Oh Senhor amado, em nome de Jesus nós declaramos que o Senhor tem liberdade para continuar fazendo aquilo que está no Teu coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação, porque nós somos do Senhor, nós somos o Teu povo, foi o Senhor que nos escolheu. Portanto, Pai, faz de nós aquilo que está no Teu coração. Sujeitamos e nos submetemos à Tua vontade. Portanto, a minha oração é: continua, Pai, ministrando os nossos corações durante esses dias, durante essa semana, que essa palavra possa frutificar, e assim como nós falamos, ó Pai, que isso gere frutos,
que possamos ser praticantes e não ouvintes. Pai, em nome de não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, da Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, dispensa sobre nós perdão, favor e graça. Pai, leva-nos para os nossos lares sob a Tua proteção. Coloca os Seus anjos ao redor das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos automóveis. Nós consagramos ao Senhor a nossa semana, Pai. Continua conosco. Essa é a minha oração, desde já agradecido pelas vitórias que o Senhor já nos concedeu. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glorifique o Senhor com o teu melhor aplauso. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Querido, dá liberdade para o Espírito Santo continuar trabalhando no teu coração através dessa palavra. E talvez assiste esse filme e Deus vai continuar ministrando no teu coração agora com uma nova perspectiva. Amém? Boa semana para vocês. Deus abençoe.